Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Minha Fé. Estamos de volta, levando mais uma vez para você cultura, religião, uma palavra. De repente você se encontra nesse programa. A nossa ideia é desmistificar dogmas, doutrinas sobre as igrejas que nós temos, sobre os cultos que nós temos, enfim. Hoje o nosso tema é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao meu lado está o pastor Darli Filho, que vai contar um pouco para a gente a história da igreja, enfim, como ele conheceu e o que é dito na Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, pastor, por sua presença. Obrigado, eu, Marco. Pastor, vamos lá. Como surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem, como toda igreja presbiteriana, a sua origem na Reforma Protestante no século XVI. O nome que, se a gente buscar assim, o nome mais antigo da igreja chama-se John Knox. John Knox foi um escocês e, a princípio, um sacerdote anglicano e depois, sempre antes de ser um sacerdote anglicano, aberto a conhecer o movimento da reforma e da pré-reforma, conforme já acontecia, e ele já tinha essa inclinação. Certo. Então, John Knox, ele se torna, a princípio, e era o contexto da sua época e da sua região, ser um sacerdote anglicano, e depois disso, então, conhecendo a literatura e personagens, pessoas que defendiam o protestantismo, a reforma protestante naquela época, ele aderiu ao movimento, conheceu João Calvino em Genebra, e então, depois disso, ele voltando para a Escócia, para a Inglaterra e para a Escócia, ele então funda ali a Igreja Presbiteriana. E foi uma pessoa importantíssima na sua época, porque ajudou o governo da Inglaterra, o Império, portanto, a estabelecer uma regra, uma religião dissociada do catolicismo protestante naquela época. Depois de John Knox, a Igreja Presbiteriana, então, um século depois da Reforma Protestante, a igreja na Inglaterra, ela começa um movimento através dos parlamentares reformados, maioria reformada no parlamento inglês, e na Inglaterra o movimento da reforma protestante aderiu o nome de os puritanos, na França os huguenotes e depois nos Estados Unidos os calvinistas, mas todos da mesma linha de reforma, só tem nomenclaturas diferentes em cada uma dessas pátrias, né? E na reforma os puritanos, que eram os reformadores daquela época, eles então eram maioria no parlamento e convocaram então uma assembleia e estabeleceram, a partir daquela assembleia do parlamento, estabeleceu então a formação de uma comissão especial para se discutir a religião na Inglaterra e estabelecer assim o primeiro símbolo de fé, que foi a Confissão de Fé de Westminster. Foi estabelecida ao longo de 5 anos e meio, mais de 1000 reuniões do parlamento, mais de centenas de reuniões de subcomissões, discutindo, através das escrituras, qual era a síntese dos temas principais das escrituras sagradas, os ensinamentos principais, quais são estes e o que eles ensinam a partir das escrituras sagradas. Ao fim, então, no século 17, em 1649, eles terminam esse trabalho depois de 5 anos e meio, resultando então na Confissão de Fé de Westminster, e em 2, vamos dizer, resumos deste trabalho, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, são esses 3 documentos que o parlamento inglês, através dessa comissão formada por 120 puritanos, pastores puritanos, mais 30 outros membros do parlamento, resultando então nesse documento importante que vigora até hoje para as igrejas reformadas do mundo inteiro. Isso, século XVII. Século XVIII, então, 1700 e pouco, você tem aí, 1770, 71, se eu não me engano, a independência dos Estados Unidos. E o que levou a isso foi também o movimento calvinista nos Estados Unidos. Ali no dia da assinatura da confissão,
da Declaração de Independência dos Estados Unidos, teve um pastor calvinista que assina esse documento, inclusive, século XVIII, portanto, 1770, 71, que é a independência dos Estados Unidos. Depois disso, um século depois, é importante dizer que com o avivamento religioso nas igrejas de linha reformada, protestante, na Europa e depois nos Estados Unidos, culminou então 1850, a partir da segunda metade desse século, culminou então nesse movimento em que a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, já organizada nos Estados Unidos, ela agora começa com suas ações evangelísticas e missionárias, não só nacional, como também internacional, e cria-se então a Junta de Missões Estrangeiras e manda de lá para cá, é enviado o primeiro missionário presbiteriano para solo brasileiro, Ashbel Green Simonton. Ele chega no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro, e ele começa um trabalho ali. Simonton é interessante que ele chegou em 59, em 67 ele morreu de febre amarela. Morreu ele, 3 anos antes morreu a esposa dele, sobrou apenas a filhinha, que foi levada para os Estados Unidos. Mas nesses 8 anos que Simonton, 8, 9 anos que ele trabalhou no Brasil, ele tão logo chegou aqui, ele começou a imprensa evangélica, primeiro jornal protestante no Brasil, imprensa evangélica, foi ele que fundou. Ele organiza a igreja, depois organizada outras igrejas, nesse curto espaço de tempo, ele organiza um presbitério, que é a associação de mais de uma igreja, e depois ele organiza o seminário, e ele ainda, antes de morrer, teve a oportunidade de ordenar o primeiro pastor presbiteriano, José Manuel da Conceição, um ex-padre católico convertido ao protestantismo, 1859. Assim chega então, em 59 chega Simonton e ele falece em 67. A igreja presbiteriana começa no Brasil a florescer, se desenvolver, e já estamos aí com 163 anos, 64 esse ano, de organização eclesiástica. É a igreja protestante mais antiga do Brasil? A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil? Precisamos dizer que chegou antes, uns 4 anos antes da igreja presbiteriana, chegou um outro missionário presbiteriano ao Brasil. O médico escocês Robert Hyde Calley, marido de Sarah Poulton Calley. Esse nome, Sarah Poulton Calley, é mais conhecido que o nome do marido, porque ela escreveu centenas de hinos que são cantados em todas as igrejas de linha protestante no Brasil. E eles começaram então esse trabalho ali no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e quando então Simonton chegou, encontrou esse missionário, esse médico, e com ele então desenvolveu boa relação, mas cada um seguiu o seu caminho, e existe, portanto, até hoje a Igreja Evangélica Fluminense, que é essa igreja plantada pelo reverendo Robert Calley, que chegou 5 anos antes de Simonton. A igreja mais expressiva, sim, a igreja presbiteriana, contudo, esta chegou 5 anos antes e se organizou e existe até hoje. Certo. Contar um pouquinho da história do senhor agora? Sim. Pastor Darli. Como que o senhor conheceu essa fé? Eu, como a maioria dos brasileiros, sou de origem católica, né? Na minha juventude, não simplesmente aquele católico que vai de vez em quando na igreja, mas participava do encontro dos jovens, dos retiros espirituais. Sempre fui assim inclinado para essa questão espiritual, aberto a isso. Aos 20 anos me converti, aos 19 para ser exato. Conhecendo os jovens da igreja presbiteriana da minha cidade, então fui alcançado por eles e por conta dessa amizade acabei frequentando a igreja. O que aconteceu, uma conversão, 1 ano depois já estava convertido. É a ação do Espírito Santo no coração da gente, não é simplesmente um convencimento por causa das ideias, mas é uma ação do Espírito Santo no coração que nos leva verdadeiramente ao encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, aos 19 para 20 anos de idade. Ok. Eu tenho impressão, pastor, não sei, a gente tem muito preconceito com as igrejas, com as religiões, né? Até o motivo da gente estar aqui agora. Que a igreja presbiteriana é uma igreja que segue bastante suas regras, né? Ela é bem firme quando se fala em posicionamentos,
em regra. Me parece que é uma instituição bem regrada, é isso mesmo? Exatamente. A igreja presbiteriana, ela pauta pela ordem, ela pauta pela lucidez, pelo culto racional, um culto lógico, um culto que não é dissociado. Fé não tem que ser fé burra. A fé é uma fé inteligente. Nós podemos inquirir, nós podemos perguntar. Então, a fé reformada é uma fé calcada nas Escrituras Sagradas e que busca, a partir das Escrituras Sagradas, conhecer qual é a vontade de Deus para todas as áreas da vida, inclusive para o culto. Então, o culto na igreja presbiteriana é um culto que nós chamamos de culto prescrito pelas Escrituras Sagradas, por Deus nas Escrituras Sagradas. Os elementos do culto estão contidos nas Escrituras Sagradas. A partir de cultos registrados nas Escrituras, nós descobrimos e entendemos ali, é possível perceber, através desses cultos narrados aqui, registrados aqui, é possível perceber esses elementos e na soma de todos esses cultos nas Escrituras, identificamos os principais elementos e são estes os elementos contidos no culto. Então, o culto na igreja presbiteriana e qualquer igreja reformada vai ser um culto que prima, não é um culto racionalista, mas é um culto racional. Não é um culto que enaltece a razão somente, não, é um culto espiritual, nós somos formados de corpo, mente e espírito. Então, assim, as emoções também têm lugar porque Deus nos deu emoções. Então, cabe isso no culto também. As emoções estão envolvidas no culto também. Contudo, nós buscamos a mente, nós queremos informar, pregar e falar a mente, e Deus é quem opera a partir da mente no coração do indivíduo, tornando uma verdade espiritual aquela verdade racional. Como, por exemplo, Jesus Cristo é um personagem da história. Independente da pessoa dizer se crê nele como Filho de Deus e, portanto, seu Salvador ou não, ele é um personagem da história como qualquer outro personagem da história. Mas o que transforma Jesus, o personagem histórico, no Jesus, meu Salvador, é essa ação do Espírito Santo de Deus na minha mente a partir das informações que eu tenho sobre o Jesus histórico. E agora, usando isso, o Espírito Santo de Deus revela esse mesmo Jesus histórico como o meu Jesus Salvador, o meu Salvador, como Jesus Filho de Deus. Essa transformação do histórico para o Salvador vem a partir da informação que eu tenho sobre ele, sobre o Jesus histórico. Mas a ação de transformá-lo em o meu Salvador é pelo Espírito Santo, só Ele pode fazer isso. Entendo. O senhor falou algumas vezes das Escrituras Sagradas, né? Até estou vendo um livro aqui, me parece a Bíblia. Sim, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Essa Bíblia especificamente, fiz questão de trazê-la porque é uma Bíblia alusiva ao Sesc Centenário da Igreja, os 150 anos da nossa Igreja no Brasil. É uma Bíblia comemorativa com um encarte aqui, né? Vem todo um caderno aqui contendo toda a história, um breve relato, né? Uma síntese da história da Igreja no Brasil. E a Bíblia para nós é a palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana, desde a Reforma Protestante, os reformadores se preocuparam em fazer a reforma a partir das Escrituras. O lema é o que a Escritura revela sobre Deus e sobre a vontade de Deus. E é com base nisso, então, que nós vamos estabelecer toda a nossa fé e todo o nosso comportamento são moldados a partir do que as Escrituras revelam para nós, de fé e comportamento. Nós, então, temos uma frase que dizemos que as Escrituras é para nós símbolo de fé e prática. Aquilo em que cremos está aqui, e o que praticamos também é ela quem estabelece para nós. Então, as Escrituras, ela não simplesmente contém, ela é a palavra de Deus. Tudo que nós podemos ter de Deus está revelado nas Escrituras Sagradas. Uma dúvida, pastor. A gente sabe, pelo menos é a visão que eu tenho, né? A Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Jesus foi um divisor de águas ali, né? O Novo Testamento é mais importante que o Velho Testamento, segundo a Igreja Presbiteriana? Não. Os dois têm sua importância, diferentes, mas Jesus trouxe uma nova ordem, né? Ah, sim, tem mudanças com o Novo Testamento. Mas nós não podemos dizer que ele é mais importante que. O Evangelho,
está latente no Antigo Testamento, assim como o Antigo Testamento, a lei, está patente no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, você encontra citação do Antigo Testamento. Certo. Agora, você encontra todos os princípios do Evangelho e da salvação pela graça no Antigo Testamento. Então, está implícito, por isso latente. Então, ambos, eles são revelação de Deus. É preciso entender, Marco, que a revelação de Deus, ela é progressiva. Quando Deus andava e conversava livremente com Adão e Eva no jardim, com toda essa liberdade que Adão e Eva tinham de dialogar com Deus ali, coisa que nós não temos, contudo, eles não tinham o conhecimento sobre Deus que nós temos. Então, eles tinham menos, viam mais, tinham mais contato, mas sobre os planos de Deus para a história, eles tinham menos conhecimento. Em Gênesis 3,15, nós vemos Deus anunciando ali o primeiro evangelho. Gênesis 3,15, quando Deus diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Já é um anúncio de o descendente da mulher, Cristo Jesus, esmagando a descendência da serpente, que é Satanás e todos os seus seguidores. Já é um anúncio da mensagem do Evangelho, de que Deus, por fim, e vamos ver isso no Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, Satanás, perseguindo a igreja, que é a mulher representada no Apocalipse como sendo uma mulher com o seu filho fugindo no deserto e sendo perseguida pelo dragão. Essa é a figura que o Apocalipse dá para nós dessa ação do diabo perseguindo a igreja e Jesus, o filho da igreja, com a igreja sendo perseguido pelo diabo nessa linha histórica, na sua peregrinação, que é ilustrada pela figura do deserto no Apocalipse. Então nós já vemos isso lá no início. Lá em Gênesis sendo revelado, Deus revelando isso para Adão e Eva. Contudo, isso vai sendo revelado aos poucos. E nós encontramos em toda a Escritura, que chamamos de cordão dourado ou fio de ouro, essa mesma mensagem, não importando qual seja o seu autor, e quanto dista em tempo um autor do outro, não importando o gênero literário das Escrituras, a despeito de todas essas características próprias de cada autor, gênero literário, diferente de época e tudo mais, a mesma mensagem de Gênesis a Apocalipse, ou seja, perfaz todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, culminando lá no Apocalipse, dizendo exatamente isso. Deus criou o mundo e criou a humanidade para viver com Ele eternamente, criou a humanidade para ser também eterna com Ele, viver eternamente com Ele. A morte foi um mal necessário e Deus vai restaurar finalmente todas as coisas. Isso está sendo revelado progressivamente nas Escrituras até o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Então é uma palavra só de Deus. Ela tem ênfase, você vê com Jesus vem trazer uma ênfase diferente, mostrando, olha, a lei no Antigo Testamento, ela tinha o seu propósito para aquela época, e ela foi dada numa forma de Deus comunicar para quem tinha pouco conhecimento. Ela foi dada naquele formato, mas com o avanço da própria revelação, com o amadurecimento do povo de Deus, essa revelação então é dada depois numa linguagem diferente no Novo Testamento por Cristo Jesus, revelando então a graça. Então lei e graça caminham juntos, as duas, elas caminham juntas. Nós não podemos em absoluto dizer que uma é melhor do que a outra, uma está em detrimento da outra. Elas se completam, e em toda a Escritura vemos a graça de Deus, o Evangelho revelado no Antigo Testamento, assim como vemos a lei de Deus no Novo Testamento de forma explícita e clara ali também. O senhor citou Satanás. Sim. Como a igreja entende forças malignas? Existem demônios? O diabo, o senhor falou do diabo, creio que a igreja acredite mesmo na existência do diabo. E qual que é a relação dele com o mundo nosso aqui? Jaz no maligno? Sim, sim. A serpente, a antiga serpente, o diabo, um dia desceu pregando, eu falei assim, aquela jararaca entrou no jardim do Éden tentando atrapalhar os planos eternos de Deus, mas Deus, sendo amoroso e gracioso, misericordioso, Ele tem ao longo dos milênios
demonstrado o seu amor para a humanidade e demonstrado que Satanás, a despeito de se opor tanto a Deus, ele não é páreo para Deus e ele não vai absolutamente frustrar os planos de Deus. Mas é preciso reconhecer que ele está aí operando, sim. O mundo jaz no maligno, há uma força maligna encabeçada por esse agente maior dessa força maligna, que é o diabo, Satanás, e que com os anjos que o seguiram, anjos caídos, os quais, assim como ele, não têm oportunidade de redenção, de regeneração, de novo nascimento, de conversão, como os homens. Mas não somente Satanás e a sua hoste, né, de demônios, mas também todos os seres humanos que intencionalmente, conscientemente estão seguindo a essa inclinação satânica, a essa sugestão satânica, a esse curso do mal, todos eles por fim serão condenados, mas é preciso reconhecer que eles estão aí operantes no mundo e todos eles juntos cooperando para tentar de alguma forma destruir a igreja, prejudicar a igreja. Não é possível frustrar os planos de Deus, mas a tentativa deles é essa, de alguma forma frustrar os planos de Deus e atrapalhar esse processo de Deus de redimir a humanidade. O senhor falou de conscientemente, vamos dizer assim, se aliar ao que é mal no planeta. Então existe o livre-arbítrio. Os seres humanos têm seu livre-arbítrio. Boa pergunta. Ou é predestinado? Nós somos predestinados. Isso, as duas coisas são duas verdades que precisam ser ditas, né? O livre-arbítrio, na forma em que ele é divulgado, nós não cremos nele na forma que ele é divulgado. Nós chamamos isso de livre agência. Livre-arbítrio mesmo, vamos tentar entender o termo per si. Livre-arbítrio, você ter o árbitro, o poder de decidir por si mesmo todas as questões na sua vida, inclusive sobre a sua salvação. Livre-arbítrio, por fim, significa isso. Eu tenho o poder em mim de decidir, inclusive pela minha salvação. A isso respondemos não. Se é desse tipo de livre-arbítrio que nós estamos falando, então não, o ser humano não tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o ser humano foi criado perfeito. Adão e Eva foram criados perfeitos. Contudo, a partir do momento que Satanás entra no curso da história da humanidade e a humanidade livre naquele momento, a Eva teve a opção de dizer não para Satanás. Mas ela não quis dizer não, ela preferiu, com toda a isenção que ela tinha naquele momento, ela preferiu dizer sim. E ela caiu então no engano de Satanás, comeu do fruto e deu para o marido. E o marido também decidiu comer. Ele poderia também ter dito não, mas ele decidiu comer. Uma vez feito isso, desobedecendo então, aí a partir de agora a natureza humana está afetada. A vontade humana está afetada. Davi vai dizer assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos pecadores. Não existe essa ideia de que o bebezinho ele é ingênuo. A criança até X anos de idade ela é ingênua, ela é inocente, ela não sabe o que está fazendo. Não existe isso. Nós somos inclinados para o mal. Tem uma musiquinha que nós ensinamos às crianças. Havia um menininho torto, já ouviu essa musiquinha? Que morava na casinha torta. E aí um dia esse menininho torto encontrou as escrituras e tudo que era torto na vida dele, Jesus endireitou. Essa é a musiquinha que a gente ensina para as crianças. Nós somos esse menininho torto desde que nascemos. Nós pendemos para o mal. Você vê duas crianças disputando por um brinquedo, disputando por alguma coisa de comer, elas não compartilham, elas disputam por aquilo, não é verdade? A maldade é algo intrínseco em nós. Contudo, nós não podemos então dizer que somos livres. Pelo contrário, essa maldade intrínseca em nós, que nós chamamos de depravação total, corrupção, isso já faz parte da nossa natureza, isso nos leva inevitavelmente a pender para o mal, a pender por aquilo que egoisticamente nós queremos. Então o ser humano egoísta, corrupto por natureza, não tem condições por si mesmo de decidir pela sua salvação. Nesse ponto, se estamos falando de livre-arbítrio
Com essa amplitude, então, vamos dizer, não temos o livre-arbítrio. O que nós temos é uma livre agência. O que significa isso? A liberdade de escolher que roupa que você vai vestir hoje, não é verdade? Eu levei um tempinho para escolher a minha gravata, se era essa ou se era de outra cor. Não é? O que você vai comer quando você chega no restaurante, com quem você vai namorar, em que escola você vai estudar, que passeio você vai fazer, que hora você vai dormir, tudo isso nós temos liberdade. Mas aquilo que especificamente trata da nossa salvação, isso nós não temos condição de fazer, porque nós vamos pender sempre para o mal. E por isso, então, precisa de uma força maior. Essa ação pró-salvação do homem é uma ação exclusiva de Deus. A reação é do homem. Então, Lázaro estava, naquele episódio clássico, morto, sepultado há 4 dias no túmulo. Jesus já havia sido notificado da situação da doença dele quando ele ainda vivia. E foi chamado para visitar e curar Lázaro. Contudo, Jesus esperou que Lázaro morresse. Não só isso, ele chegou lá quando ele já estava sepultado há 4 dias. Então, quando Jesus chega lá, ele já cheirava mal. Já estava um corpo putrefacto, apodrecendo. E Jesus é que faz a ação. Lázaro, vem para fora. Lázaro reagiu ao comando de Jesus. E Lázaro saiu dali aquele que estivera morto. É assim em termos espirituais. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não podemos, mortos, nesse estado de morte em que estamos, decidir pela vida. É preciso então que Deus nos chame para a vida, que Ele nos mova para a vida, e nós então vamos ter condição de reagir ao chamado de Deus quando Ele chama. E Ele chama a todos? Ou tem aqueles escolhidos? Muito bem. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí a segunda parte da sua pergunta é justamente essa, a questão da predestinação. Né? É chocante essa ideia. Ela é difícil humanamente falando, ela é difícil de assimilar até para quem quer crer nisso. Porque já desenha um quadro de seleção prévia, uma pré-seleção. Parece isso, não é verdade? Contudo, é uma doutrina bíblica. Os termos estão nas Escrituras. E por mais que alguém possa dizer, isso foi a tradução, é a sua versão, não, então pega lá no original, no texto, seja o hebraico, seja o aramaico, seja o grego, que foi escrito no texto mais antigo que você tiver, cópia desses textos originais, e analisa o termo per si, e você vai ver que realmente ele está falando disso, de uma escolha de Deus. Deus realmente, é difícil dizer isso, Marco, mas a verdade precisa ser dita, não é mesmo? Quando nós, seres humanos finitos, falíveis, nos relacionamos com um ser, Deus, cuja mente extrapola a nossa mente, cuja tempo de vida ele é eterno, nós somos finitos. Ele conhece todas as coisas, nós não conhecemos todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, nós somos plenamente finitos. Eu não sei o que está acontecendo ali do lado de fora dessa sala. Não sei o que me aguarda quando eu chegar em casa. Mas Ele sabe todas as coisas. Deus tem patente diante de si o que nós não temos. Passado, presente e futuro são coisas que são reguladores para nós. São reguladores para nós, mas para ele não. Ele vê uma realidade só na mesa dele, se eu posso dizer assim. Passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo em que Deus está vendo nesse momento a criação do mundo, está vendo nesse momento Jesus morrendo na cruz do Calvário, está vendo nesse momento o grande julgamento e todas as pessoas que foram salvas. Numa realidade só, presente continuamente na presença dele. Ele sabe todas as coisas. Então, para ele, nessa perspectiva, para um ser assim, a ideia de predestinação não afeta nada. Agora, para nós sim afeta. Contudo, nós não sabemos quem são os predestinados. Por isso o evangelho precisa ser pregado a todos. E nem mesmo os predestinados sabem que são predestinados. Por isso o evangelho precisa ser
não só pregado a todos, mas todos têm que ouvir, dar atenção e se empenhar por sua salvação. Então eu costumo dizer que eu prego o evangelho como se fosse um arminiano, crendo que a salvação depende da eficiência da minha pregação e do bom ouvido e boa vontade de quem está me ouvindo pregar para se converter também. Contudo, eu descanso no resultado. O resultado pertence a Deus. Só Ele pode operar isso. Certo. Vamos falar um pouquinho de dentro da igreja, né? Como é que funciona a hierarquia lá, pastor? Tem pastor, tem bispo, tem presbítero, como é que é? Sim, na igreja presbiteriana nós temos pastores, na prática chamamos pastores, mas na verdade tecnicamente são todos presbíteros. O que difere um presbítero do outro é que o que vai para o seminário, faz o curso de teologia e voltando é avaliado, examinado, sabatinado e passa por todo aquele período que chega a 7 anos de estudo e demonstração da vocação pastoral. Por fim, ele é ordenado ministro do Evangelho, mas ele é um presbítero, tecnicamente falando, como o presbítero que é um irmão da igreja, que a comunidade reconheceu nele uma capacidade para liderar e no dia de uma assembleia elegeu ele como presbítero, mas ele não fez curso de teologia e nem tem vocação para ser um pastor de igreja. Mas ele foi eleito para compor o conselho da igreja, para, junto do pastor, ajudar a administrá-la, material e espiritualmente. Então nós temos presbíteros regentes, que são estes homens comuns que ajudam o pastor a governar a igreja, e temos os presbíteros docentes, que são os pastores que receberam formação específica para aquilo e a quem é dada a responsabilidade da docência, do ensino na igreja. Mas tecnicamente os dois são presbíteros, não importando a sua categoria, regente ou docente. Nos concílios da igreja, eles têm autoridade igual. Qualquer um pode ser o presidente do concílio, qualquer um pode ocupar cargo, não depende dele ser pastor ou presbítero no popular falando, ele pode ocupar o cargo igual. Tecnicamente, então, são equivalentes, só tem funções diferentes. Um ajuda na administração, o outro na docência. Tecnicamente é isso. Nós temos os diáconos, que não é hierarquia. Os diáconos foram dados à igreja por Deus. Nós vemos isso em Atos capítulo 6, quando os apóstolos se viram tão ocupados com a multidão de milhares de pessoas se convertendo e padecendo necessidade, eles resolveram agora, olha, vamos escolher então agora alguns homens piedosos entre nós que estão aqui na igreja, que possam agora cuidar dessa causa social da igreja. Então os diáconos, diferente dos apóstolos, eles têm a responsabilidade material. Eles têm a responsabilidade com as necessidades materiais da comunidade. Os presbíteros têm a responsabilidade com as necessidades espirituais da comunidade. Então são duas categorias diferentes, dois ofícios diferentes. Nós não nos vemos em condição hierárquica, mas nós existimos. Os concílios, aí sim, nos concílios nós temos uma certa hierarquia, porque nós temos a igreja local com o seu conselho, que é o primeiro concílio. Depois, acima disso, nós temos o ajuntamento de pelo menos 4 igrejas que formam um presbitério. Depois disso, o ajuntamento de 3 presbitérios formam um sínodo. E depois disso, todos os sínodos no mesmo país formam o Supremo Concílio. Então, são 4 instâncias conciliares. Entendo. E a participação das mulheres dentro da igreja presbiteriana? Uma mulher pode ministrar um culto? Como é feito isso? Mulher pode participar da obra? Pode e deve. Pode e deve. O que nós não temos é ordenação feminina. As mulheres não serão ordenadas diaconisas, presbíteras, pastoras. Elas não serão ordenadas dessa forma. Mas nós temos na igreja, em cada igreja local, vamos dizer assim, um grêmio das mulheres, né? A gente chama de sociedade interna. É uma sociedade interna na igreja, formada pelas mulheres, as mulheres casadas e as mulheres acima de 35 anos, se associam para ajudar na obra da igreja. E aí elas podem ocupar qualquer cargo dentro desse grêmio dela. Elas são professoras na escola dominical, portanto, nós temos a escola dominical e elas ensinam na escola dominical. Na sua maioria, são até mulheres.
curiosamente falando, né? Elas podem dirigir reuniões de oração, elas podem até pregar na ausência do pastor, na ausência de um presbítero, elas até pregam também. Então, nós temos algumas mulheres que se destacam na comunidade, em cada uma das comunidades locais, das igrejas locais, nós temos sim mulheres que se destacam mais do que a maioria dos homens. Pelo seu conhecimento, pela sua dedicação no estudo das Escrituras, pela sua habilidade de falar e ensinar, algumas se destacam mais. Contudo, não temos ordenação feminina. Certo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se envolve em obras sociais? Sim. Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos o Lar dos Velhos, é um asilo criado originalmente para homens e mulheres, mas na prática, nos seus quase 50 anos aí, ele tem admitido apenas mulheres. Funciona ao lado da igreja que eu pastoreio, no bairro do Ipiranga, na Travessa Pura Pantose, número 100. Diga-se de passagem, o lar que se desponta em primeiro lugar, o asilo que se desponta em primeiro lugar em Ribeirão Preto. Depois nós temos também o Lar das Crianças, que foi criado e está lá no Jardim Jandaia, na Capitão Salomão, e é uma creche, é uma escola, e temos esse trabalho social lá com centenas de crianças, e esse trabalho social ali, feito pela Igreja Presbiteriana, fomentou o desenvolvimento daquele bairro. Louvado seja Deus por isso. Pastor, nosso tempo está acabando, acho que a gente conversamos bastante coisa aqui hoje, hein? Sim, que bom. Contamos bastante a história aí da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor nos esclareceu muitas coisas que são importantes. Eu tenho uma última pergunta que é uma curiosidade pessoal. O matrimônio, ele é sagrado. Sim. Pode haver o divórcio na Igreja Presbiteriana? A Confissão de Fé de Westminster, estabelecida no século XVII, ela é, para nós, um símbolo de fé. O que é um símbolo de fé? Ela expressa o conteúdo das Escrituras. Então, destacando das Escrituras os temas principais das Escrituras, um dos capítulos dessa confissão de fé é sobre o matrimônio, a questão do casamento. E as Escrituras, elas estabelecem para nós apenas dois motivos legítimos para o divórcio. Um deles é o mais conhecido, que é o adultério. O segundo deles é o abandono contumaz. É quando uma das partes definitivamente diz, não, eu não quero mais, e vai embora. A outra parte fica livre para casar, contrair novas núpcias. Então admite-se sim o novo casamento. E do adultério da mesma forma, idem. Então a parte inocente está livre para casar. E o culpado, vai e não peques mais. Então se o divórcio foi inevitável, se o divórcio é inevitável nesses dois casos, ambos vão casar novamente. O marido e a mulher que divorciaram por causa do adultério de uma das partes, o marido e a mulher que se divorciaram porque uma das partes de modo contumaz, irrevogável, né? Ele decidiu ir embora, partir, desfazer daquele casamento, ambos vão casar novamente. Mas estes são os únicos dois motivos que as Escrituras, não a Igreja Presbiteriana, as Escrituras estabelecem para nós como legítimos para o divórcio. Existem outros motivos, inclusive na Igreja Presbiteriana, que tem levado muitos a divorciar? Sim, existe. É lamentável isso. Quando isso acontece, o casal precisa ser disciplinado. Se não for por nenhum desses dois motivos, o casal precisa ser disciplinado. E sendo um desses dois motivos, a parte culpada também ela é disciplinada pelo seu pecado, seja pelo adultério, seja pelo abandono contumaz. A parte culpada ela é disciplinada, é estabelecido um tribunal eclesiástico, ouve um, ouve o outro, e depois da ampla defesa tem-se um veredito, e constatando que uma das partes foi culpada ou as duas, o culpado será penalizado, é afastado da comunhão. Se mostrar arrependido, é readmitido à comunhão. Se não se mostrar arrependido, é excluído da igreja. A disciplina ela é necessário acontecer. Então não é uma igreja, e aliás, diga-se de passagem, Marcos, me permitem um parêntese, toda verdadeira igreja cristã ela precisa cuidar de pelo menos três coisas. E isso é um consenso geral entre as denominações. Ela precisa cuidar da fiel exposição das Escrituras Sagradas.
pregar a Bíblia com fidelidade, falando a verdade. Segundo, ela precisa administrar corretamente os sacramentos, que no nosso caso é batismo e santa ceia. Administrar isso com responsabilidade. Não sair levianamente, inconsequentemente, distribuindo santa ceia para qualquer pessoa, batizando qualquer pessoa, não. Tem critérios para isso. E em terceiro lugar, o fiel exercício da disciplina. Uma igreja que não disciplina os seus membros, ela homologa o pecado. E aí não importa que motivação o outro vai ter para preservar a santidade, sendo que a maioria está caminhando a passos largos no pecado, e ali na igreja cantando, pregando, tocando, liderando, não é? Então é necessário a disciplina. No caso que você me perguntou, sim, acontece divórcio, novos casamentos, acontece na nossa igreja. Contudo, constatada o pecado de quem quer que seja, a falta de quem quer que seja, que culminou no divórcio, a pessoa será disciplinada. Tá aí, Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem quiser conhecer em Ribeirão Preto, pode procurar o senhor, pastor? Sim, pode. Nós temos várias igrejas presbiterianas aqui em Ribeirão Preto e região. Mas a mim, particularmente, você pode me procurar. Você nos encontra no Facebook, na página da Igreja Presbiteriana do Ipiranga, em Ribeirão Preto. E você pode falar comigo também através do WhatsApp, 99750-7600. Estou acessível, disponível para quem nos procurar, pronto para poder atender e pronto para servir. A Deus toda a glória por isso. Maravilha, pastor Darli Filho, nós agradecemos imensamente a presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Marco. Esclarecendo aí para pessoas, mais um modo de ver a vida, um modo de fé. Essa é a nossa intenção, disseminar a cultura, disseminar a boa informação, a verdade sobre as instituições religiosas do nosso país. Tá bom? Muito obrigado por sua presença, até a próxima.